Estamos de volta, agora 7h58. Repita. 7 horas e 58 minutos. Moraes rejeitou o pedido do Partido Liberal para anular os votos do segundo turno e aplicou uma multa de 22 milhões e 900 mil reais para a coligação de Bolsonaro. A decisão do magistrado foi proferida ontem à noite. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, indeferiu o pedido que tinha sido protocolado pelo Partido Liberal junto à Justiça Eleitoral. Na decisão, Alexandre de Moraes considerou que a ação da legenda não apresenta qualquer indício ou prova de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas no segundo turno. Para embasar o despacho, o ministro também citou explicações técnicas do secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente da Costa, que descartam a argumentação do PL de que as urnas de modelos anteriores poderiam afetar a lisura do processo eleitoral. O ministro ainda condenou a coligação da campanha à reeleição de Jair Bolsonaro a pagar uma multa de quase 23 milhões de reais por litigância de má-fé, que é quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Além do PL, a coligação é composta por progressistas e republicanos. Na terça, o Partido Liberal apresentou um relatório apontando supostas inconsistências em 6 modelos de urnas eletrônicas utilizadas no pleito e defendeu que parte dos votos do segundo turno fosse anulada. O documento foi elaborado por uma consultoria privada. No mesmo dia, Alexandre de Moraes determinou que a sigla incluísse no documento dados sobre o primeiro turno das eleições, já que os equipamentos usados nas 2 etapas de votações eram os mesmos. O PL não apresentou os dados e o magistrado então rejeitou o pedido que tinha sido feito e aplicou a multa. O ministro Alexandre de Moraes ainda determinou o bloqueio e a suspensão dos repasses do fundo partidário às siglas até que a multa seja quitada. Apresentou um pedido para abertura de processo administrativo pela Corregedoria Geral Eleitoral para apurar eventual desvio de finalidade na utilização da estrutura partidária e solicitou o envio de cópias do inquérito ao Supremo Tribunal Federal no âmbito da investigação sobre a atuação de uma suposta milícia digital para atacar a democracia e as instituições. Então todo mundo nesse processo aqui entrou também lá na pilha de papéis da suposta milícia digital. Olha só, meu povo, isso não tem limite, não tem limite mais. Vamos lá. Se você antes, e algumas pessoas defendiam isso, que, olha, as pessoas que estão se manifestando nas redes sociais estão erradas. Quando o Alexandre de Moraes determina que eles sejam censurados, que percam os perfis, ele está defendendo os interesses das instituições democráticas brasileiras. Vamos lá, eu discordo absoluta e profundamente disso porque eu discordo da censura. Acho que você silenciar as vozes, você prejudica o debate público como um todo. Mas tudo bem, vamos tentar usar a lógica dessas pessoas que acreditam que os abusos nas redes sociais têm que ser coibidos. Agora me conta uma coisa, nesse caso, o PL utilizou os recursos absolutamente legítimos para fazer o questionamento. Ele foi na justiça. Tá? Ele foi na justiça. Ele não foi instigar nenhum tipo de golpe, ele não fez nenhuma contratação de milícia, ele não saiu por aí espalhando nenhum tipo de adversidade ou crime. Não, o que ele fez? Ele foi, contratou uma consultoria que preparou um relatório. Com esse relatório em mãos, ele entrou no judiciário, no meio competente, para questionar os pontos apresentados por aquele relatório, para que a equipe técnica do TSE tivesse a oportunidade de confrontar aqueles fatos, para que num momento eles fossem esclarecidos e, caso os erros fossem confirmados, que eles fossem sanados. Olha só, então utilizou-se o meio absolutamente apropriado, correto, dentro do campo democrático, dentro das 4 linhas da Constituição, como talvez diria o Bolsonaro. Então, assim, qual o problema? Qual o problema de você questionar? Nenhum. Uma democracia, ela tem que permitir que as pessoas questionem. Ele tem que permitir que as pessoas se sintam confortáveis com o processo democrático, com o formato em que as escolhas acontecem. Agora, quando você tem um juiz, quando você tem uma Suprema Corte, quando você tem quem organiza e fomenta as eleições, tratando qualquer questionamento de uma forma punitivista, ou seja, quem questiona é porrada. Quem questiona não tem o direito, segundo a visão dessas pessoas, de estar ali questionando, de tentar aperfeiçoar o processo. Pelo contrário, o que elas recebem é o silenciamento. E nesse caso, me parece inclusive um escárnio, Bia. Quando você olha o valor da multa, ele conflui com o número de urna do PL. Sabe, algumas coisas são coincidência demais para parecer que é simplesmente obra do acaso. A gente tem que entender o seguinte: aplicar uma multa por, teoricamente, veja só, alegando que teve litigância de má-fé. O que é litigância de má-fé? É quando alguém tenta, por instrumento jurídico, causar uma confusão, ou quando dentro de uma peça jurídica tenta ali impedir que a justiça seja feita. Nesse caso, o que aconteceu é justamente o contrário.
A peça apresentada ali pelo PL buscava esclarecer os pontos. Se tem tanta segurança assim no formato ali das urnas eletrônicas, se os técnicos estão tão tranquilos, o que deveria acontecer é o processo ir adiante. Não você enterrar o processo no início, sem discutir, sem esclarecer. Parece sim que se constrói daí sim uma caixa preta em que as pessoas não podem falar, não podem questionar, não podem perguntar. Que só o ato de você questionar já te torna algo como criminoso e você é tratado da pior forma possível. Então, quando eu vejo alguns colegas jornalistas, eu vi a Dora Kramer publicando ali no Twitter dela, dizendo, olha, que o Alexandre de Moraes ele atua com rigor, porque a justiça tem que garantir até a posse, até a diplomação, essa coisa toda, é uma vergonha. É uma vergonha. Nós, como veículos de imprensa, todos os jornalistas, comunicadores, analistas, pessoas que têm uma influência na sociedade, devem garantir que as pessoas tenham a liberdade, a plena liberdade de questionar. Porque isso sim é democrático. Então eu espero que essas pessoas que acreditam que quando o Alexandre de Moraes, quando passar o processo eleitoral, ele vai parar, elas coloquem as barbas de molho, porque isso quem assume comportamento totalitário, que acumula poder, essas pessoas elas vão se tornando imparáveis, usando talvez uma metáfora do futebol. Então assim, vale a pena termos atenção e eu espero que os nossos senadores que estão ali em silêncio absoluto, em absoluto silêncio, dormindo em berço esplêndido, que eles acordem, porque hoje são alguns jornalistas, hoje são alguns parlamentares, hoje é um partido político, é uma coligação, amanhã pode ser toda uma autoridade, todo um poder, inclusive o Senado Federal vai perdendo cada vez a sua relevância com esse tipo de abstenção em participar do debate público. Então eu espero que eles corrijam isso, porque senão a nossa democracia sofre a olhos vistos, Bia. Você já falou algumas vezes sobre isso aqui, Pedroso. O poder, uma vez nesse tamanho, nas mãos de alguém, dificilmente essa pessoa depois desceria algum degrau para perder algum tipo de autonomia que teve no decorrer aí desse processo, e a gente vê Alexandre de Moraes acumulando esse poder. E sobre os senadores, só pra gente fechar aqui, a Rosana Alice Gimenez da Rocha, ela comentou que está pensando se os poderes legislativo, executivo e judiciário mandam, eles não são eleitos pelo povo, ela tá falando. Mas eu vi também um outro comentário aqui de ouvinte, até achei que era esse, por isso eu tinha puxado, falando sobre os senadores, a pessoa dizendo aqui que estava questionando onde estão aqui, o Pablo Rodrigo, Oriovisto, Flávio Arnes e Álvaro Dias, onde vocês estão? Pessoas cobrando porque cabe, portanto, ao Senado tomar alguma medida em relação ao judiciário, nesse caso o STF ou o TSE. E tem que tomar urgentemente. Espero que eles saiam desse berço esplêndido e tomem uma atitude. A gente já falou aqui, se o poder corrompe, o poder absoluto corrompe absolutamente. Então a gente tem que impedir esse tipo de concentração.